Na aula passada, começamos a falar sobre o crente e o álcool. Na aula de hoje, vamos concluir este assunto. Os versículos 20 e 21 de Gênesis 9, eles dizem o seguinte: Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Então, na aula passada, começamos a tratar dessa questão polêmica, que é a relação de um cristão com bebida alcoólica. E agora quero continuar dizendo o seguinte: há consequências práticas e sociais da embriaguez. Você sabia disso? Por exemplo, violência doméstica. Uma das grandes causas de violência doméstica nos lares é a bebida. Outra coisa, acidentes, especialmente de trânsito. Se há inúmeras pessoas que morrem no trânsito todos os anos, é porque há um motorista ao volante que bebeu. Decisões desastrosas são outra coisa comum na vida de alguém afeito à bebida. E, é claro, não pode faltar o que a gente chama de vício progressivo, porque ninguém se torna viciado em alguma coisa se não tiver contato com ela. As pessoas falam assim: mas eu só bebo um pouquinho aqui e ali. Nenhum viciado começou bebendo 1 litro de cachaça, não. Todos começam aos poucos. Provérbios descreve o álcool como uma coisa que promete prazer, mas entrega dor. Chega a dizer que ele morde como serpente. Isso está lá em Provérbios, capítulo 23, versículos 31 e 32. Um resumo teológico aqui para você. A Bíblia proíbe a embriaguez porque, primeiro, viola o domínio próprio. Segundo, enfraquece a vigilância espiritual. Como é que uma pessoa fora de si vai vigiar alguma coisa? Terceiro, prejudica o testemunho, e daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. E quarto, traz consequências destrutivas, como aquelas que eu citei há pouco. Algumas aplicações práticas que podemos tirar até agora. Se você bebe, meu irmão, minha irmã, pergunte-se: consigo parar quando quero? Como eu sei que consigo? Já tentei parar por acaso? Eu beberia a mesma quantidade se Jesus estivesse fisicamente ao meu lado? Outra: isso edifica a minha família? Seus filhos e esposa ou marido podem até dar uma risadinha sem graça diante desse costume feio que você tem. Mas será que eles aprovam? Será que no fundo eles aprovam? Mais uma pergunta: isso fortalece meu testemunho ou o enfraquece? O que eu acharia de a minha igreja saber que eu bebo? Eu conheço pastores e presbíteros que bebem, e eles tentam minimizar a situação, dizendo que hoje o crente tem uma mente mais aberta. Mas eu duvido que um desses pastores ou presbíteros tenham a coragem de revelar para a igreja que eles frequentam que eles têm esse costume de beber álcool. Eu duvido. E sabe por quê? Porque no fundo, eles temem as consequências disso. Professor, mas resumindo, se o crente não ficar bêbado, então ele pode beber. E a resposta agora é: depende de novo. Por quê? Se alguém souber que um crente bebe álcool, isso certamente vai servir de escândalo. E de escândalo tanto para crentes quanto para não crentes. O que foi que Jesus disse sobre o escândalo lá em Lucas 17, versículos 1 e 2? Você sabe? Veja só. Disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Será que Jesus seria tão tolerante e mente aberta
nota como argumentam alguns? Conclusão: se você é crente e quiser beber, então beba bem escondidinho, lá debaixo da sua cama, e sem ficar bêbado, hein? Para não correr o risco de pecar.